especial deste sábado. Para você que nos acompanha pelo rádio, também pela internet, hoje vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, um assunto novo ainda, desconhecido da maioria dos brasileiros, que é principalmente a questão da reforma tributária, que está em discussão pelo Congresso Nacional. O que isso impacta na sua vida como cidadão, o que vai impactar na vida dos estados, e a gente vai ter uma noção melhor, poder compreender um pouco melhor desse assunto, se aprofundar nele, com a nossa participante, a nossa convidada de hoje, é a doutora Gilmara Nagurniak, ela que é nascida aqui de União da Vitória, formada em Direito pela Univille, também advogada especialista em Direito Processual Civil e Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica lá do Rio Grande do Sul, a PUC Gaúcha. Ela que tem hoje escritório de advocacia em várias regiões, como em Joinville, aqui em Santa Catarina, e também no estado de São Paulo, e o forte da atuação é justamente sobre a questão tributária. Ela que trabalha diretamente com empresas, oferecendo consultoria, soluções jurídicas, e vamos falar um pouco mais sobre a questão da reforma tributária e também, é claro, recuperação de tributos e outros assuntos inerentes de extrema importância para todo brasileiro. Gilmara, primeiramente, bom dia para você, desejar o nosso muito obrigado por aceitar o nosso convite para falar desse tema tão importante, ao mesmo tempo tão desconhecido, já que é algo novo, que ainda, inclusive, está em discussão lá no Congresso Nacional. Bom dia, Gilmara. Bom dia, Tiago. Bom dia, telespectadores da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado para falar de um assunto tão relevante e importante que é a reforma tributária, né? Principalmente para o momento atual da economia em que o Brasil se encontra. Primeiramente, eu gostaria de colocar que o sistema tributário ele entrelaça a economia, né, na sua estrutura legal como um todo. Começa pelo texto da Constituição, né? Então, nós temos leis complementares, leis ordinárias para instituição, regulamentação desse tributo, né? Mas ele é regulamentado pela nossa lei-mãe, que é a Constituição. E é importante a gente colocar que o nosso sistema tributário atual, ele já é um idoso aí de praticamente 60 anos, porque é o mesmo sistema de 1965, né, que foi fundado por uma emenda constitucional número 18, né, então passou pela Constituinte de 88, que é a nossa atual Constituição, né, e no decorrer desses 32 anos, a própria Constituição, ela passou por diversas emendas, né, então, não tem como o sistema tributário também não ser todo remendado, né, para ir se adequando aí às mudanças. Independente da área do direito, né, a pauta é a reforma tributária, mas o direito ele sempre deve estar avançando junto com a sociedade, junto com os ideais, né, a sociedade ela vai evoluindo e o direito também deve estar acompanhando, né? E essa reforma, ela é algo que já vem sendo planejado há décadas, né? Não é algo que está aí sendo implantado de supetão, né? Apesar de ser tudo meio confuso, né? Mas não é um bicho de sete cabeças, já tem um bom tempo que vem sendo discutido, né? Nós temos um estudo muito bacana, Thiago, do Banco Mundial que afirma que o sistema tributário brasileiro faz com que as empresas gastem 10 vezes mais tempo do que empresas, do que países da OCDE, do que outros países. Ou seja, nós perdemos muito tempo planejando, vendo como que vai pagar esses tributos, se a gente está emitindo da forma correta, né? Então, isso causa uma confusão para o próprio contador, para o advogado tributarista, imagina na cabeça do empresário, né? A confusão que isso não causa. Então, como muitos falam, é um verdadeiro manicômio tributário. Então, por isso que a gente vê uma necessidade urgente mesmo dessa efetivação dessa reforma, né? Então, temos aí muitos pontos a favor, muitos contra, né? Opiniões de críticos, mas na minha opinião, vale a pena, né, a gente entender essa reforma, o que ela vem trazer e encarar
ela, porque realmente o Brasil está precisando dessa reforma. Gilmara, até muito se fala, né, na questão dos governos sobre fazer um pacto federativo, ou seja, ser mais justo a questão de pagamento de impostos e, ao mesmo tempo, né, o recebimento desses impostos através do governo federal para os estados. Pela reforma tributária, o que a gente está analisando no momento, poderemos também isso acabar impactando aos estados, ou seja, vamos usar aqui um exemplo. Hoje, os estados do sul do país, eles acabam mais contribuindo, né, com impostos do que recebendo. E, em compensação, há outros estados que recebem muitas vezes 3, 4 vezes mais do que acabam pagando. A reforma tributária ela também traz uma questão mais igualitária para essa questão referente aos entes federativos? Boa pergunta, Tiago, certamente. Uma das propostas da reforma é acabar com a guerra fiscal entre os estados, né? O que vem a ser essa guerra fiscal? Nada mais é do que um incentivo proposto por determinados estados. Vou utilizar um exemplo aqui para desenhar, ilustrar, ficar mais claro. Uma montadora de veículos já tem uma sede e ela quer abrir outra sede, um outro local para efetivamente fazer a montagem, distribuição dos veículos. E ela começa a pesquisar. Embora ela tenha mais vinculação com um estado chamado S, o estado N oferece uma série de incentivos para ela. Ó, vem para cá, montadora, aqui para o estado N, que não tem nada a ver com a história do empreendedor, não tem nada a ver com a história da empresa, né? Mas vem para cá que a gente oferece um desconto de 100% do ICMS, que é o tributo estadual, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Vem para cá que a gente dá um desconto de 100%. Né, por 10 anos, ainda vamos te dar um terreno para você montar, né, para criar a montadora, né, uma série de benefícios. Só que esse local, ele é um local ermo, né, um local distante, mal e mal tem luz, água e uma estrada feita, né, mas esse estado, ele está tentando levar para lá uma empresa de grande porte. Aí, em contrapartida, esse empresário, ele até tem a opção do estado S, onde é um estado mais estruturado, né? Tem portos por perto, tem um centro de distribuição, é o próprio ecossistema dele, né? Que ele está acostumado a fazer as transações, mas ele opta por se aventurar e fazer a montadora lá no estado N, né? Que está propondo, imagina, 100% de desconto no ICMS por 10 anos, né? Então, o que acontece? Com o decorrer do tempo, né, a longo prazo, isso acaba não sendo um bom negócio, nem para a empresa, né, essa empresa ela pode descobrir, opa, eu estou aqui em outro estado, estou gastando mais com logística, eu tive que gastar altos valores com infraestrutura, e existem histórias reais, tá, de empresas grandes que caíram, né, nessa situação. Então, eu estou gastando com infraestrutura, eu estou tendo, inclusive, que abrir estradas, né, aqui e tudo mais, porque eu quis esse benefício, eu quis montar aqui e no final não foi um bom negócio para o empreendedor, né? E da mesma forma, nem para o Estado não é um bom negócio, porque pensa um Estado que deixou de recolher ICMS por 10 anos, né? No começo, isso pode ter causado uma alavancagem nos empregos. Muita gente, né, passou a ter emprego, muita gente das cidades ao redor foram para ali trabalhar, né? Mas e como que esse estado, essa cidade, ele vai investir em infraestrutura se ele não está recebendo para isso, né? Então acaba ficando assim uma situação um pouco complicada, tanto para a empresa quanto para o Estado, né? E aí entra a questão da diminuição da guerra fiscal, ou seja, essas promessas absurdas, né, para trazer grandes empresas para determinados estados que de repente nem tem infraestrutura para isso, né? Não acaba ficando algo ali que vai ter o seu andamento saudável, que efetivamente vai fortalecer a economia, né? Então, essa é uma das questões, né, sobre os entes federativos, né?
e por uma percepção jurídica, né, o que a reforma, Thiago, ela quer, né, com relação aos entes federativos, que é o que você comentou. Muitos estados, eles acabam contribuindo mais e recebendo menos, né? Eu acho que dá para a gente citar um exemplo aí, é como se fosse, vamos combinar de pedir uma pizza entre amigos, né? Vamos fazer uma vaquinha aqui. Sempre vai ter aquele amigo que pagou mais, o que pagou menos, aquele que comeu 10 pedaços de pizza, aquele que comeu menos, né? Como que a gente vai agradar todo mundo aqui, né? Sendo que tem uns que deram mais, pagaram a pizza quase inteira, não comeram nada, e aí, né? Então isso é uma questão muito complicada, muito delicada, né? Porque uma vez que a gente é um ente federativo, literalmente é isso, né? Como se a gente tivesse que suprir esses buracos, né, da economia onde estão faltando, né? Esse é o significado do mesmo de ser um ente federativo. Porém, com essa questão de encerramento das guerras fiscais, acredito que não haverá uma extinção, mas ao menos uma redução, isso é uma ajuda, né? Justamente pelo fortalecimento local, né? Os seus estados constituírem, né, empresas nos próprios estados sedes e não ficar essa competição de modo pejorativo, né? Venha para cá que aqui você tem benefício, né? E acaba não sendo algo tão legal, né, para ambos. Gilmar, é claro que a reforma, né, ela é muito extensa, bastante ampla, são vários aspectos, tanto é que ainda está em discussão, né? E até se fala em fazer algum período de testes, até que, enfim, de forma aos poucos, enfim, até achar o ponto certo, digamos assim. Então, ela é muito ampla. Mas o que você pode dar como uma avaliação geral? Como, por exemplo, como que é hoje e como que ficará com a reforma tributária? Eu vi que tem alguns pontos que o governo quer unificar impostos. Isso acaba não trazendo muitas vezes alguns, entre aspas, novos impostos embutidos ali dentro. Enfim, qual é a sua avaliação geral sobre a reforma? Então, Tiago, justamente a proposta é unificar, né, e evitar uma certa bitributação. Nesse ponto, é super interessante. Vamos ver se na prática funcionará, né? É o que todos nós queremos. Mas o que acontece? Hoje nós temos os seguintes impostos federais, que são IPI, PIS, COFINS, né? Que eles serão transformados em contribuições sobre bens e serviços, o CBS. Então, nós temos aí a unificação de 3 impostos federais em um só. Tá? Além dessa questão, nós temos a unificação dos impostos estaduais, ICMS, né? Que o ICMS está presente em qualquer transação, a gente está pagando como consumidor também, nem imagina, né? A gente sempre tem essa perspectiva, imposto quando recebe lá o carnezinho do IPTU, do IPVA, né? Mas com relação a esses outros impostos embutidos, né, a gente acaba não tendo essa percepção. Mas voltando a falar sobre a questão da unificação, Tiago, então os impostos federais serão unificados dessa forma e teremos também a unificação dos impostos estaduais e municipais em um só. Então, é o ICMS e também o ICS. E nós teremos, então, o chamado Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Tá? Pode ser que vocês tenham ouvido falar muito no IVA dual, né? Esse que é o imposto aí que todo mundo está falando, agora vai ser IVA reforma. Então, o IVA dual nada mais é do que transformar tudo que a gente tem, federal e o estadual, em apenas CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, o IVA nada mais é do que esses dois impostos, certo? Então, uma questão também interessante é que esses novos impostos, eles não serão cumulativos, né? Vamos utilizar um exemplo aqui. Nós temos um fornecedor de algodão, ele pagou o imposto ali inicialmente, né? E a segunda fase dessa cadeia foi quem comprou esse algodão para fazer camisetas, fazer malha.
esse segundo dessa linha produtiva, ele não vai estar pagando. Então, essa é uma das propostas, né, que se faz muito interessante, que hoje nós temos um problemão, né, na área tributária, que é a bitributação. Então, tem muito empresário que acaba pagando 2 vezes e não sabe, né, que é onde entra, né, o nosso trabalho como tributarista, né, a gente faz um checklist, faz um raio-x, né, da vida dessa empresa, desse empresário, o que eles estão pagando, e quando a gente pega lá, daqui a pouco está pagando 2, 3 vezes mais, né? A gente até entra com um pedido de restituição, mas tem a questão da restituição é somente 5 anos para trás, né? Por conta da prescrição. Então, muita empresa aí pagando anos, né? Então fica essa confusão, não é nada simples, né? Hoje, até se a gente vai conversar com um contador, é complexo, né? É complexo para mim, que atuo na área tributária, conversar com um contador. Imagina para a população, imagina para o empresário, né? Às vezes o empresário ele faz com maestria, com amor, ele sabe o que ele está fazendo na empresa dele. Porém, quando se trata de tributos, fica perdido, né? Então, é essa a promessa da reforma. Então, a expectativa é boa quanto a isso, né? Eu vejo com bons olhos, então vamos aguardar se na prática isso efetivamente vai acontecer. Bom, e além dessa questão, é claro, de trazer, enfim, essa unificação dos impostos, também a reforma em si, ela quer trabalhar a chamada simplicidade do sistema. Doutora, o que de fato é essa simplicidade do sistema, do sistema tributário brasileiro, e se existem riscos de novas complicações surgirem no decorrer do tempo? Ótima pergunta, Tiago. Eu acho que se fosse para definir a reforma com uma palavra, né, das promessas, seria a simplificação, né? É essa a intenção, como eu citei anteriormente, a questão de simplificar, né, vários tributos no IVA dual, né, somente 2 tipos. O que a gente pode estar analisando aqui em termos de simplificação, podemos dar um exemplo, né, como se fosse o sistema tributário, uma grande casa antiga, né, de 60 anos, e que cada hora foi feita uma reforma diferente nela. Um puxadinho, 2 quartos viraram um, puxou um banheiro lá atrás, e daqui a pouco não tem mais aonde fazer puxadinho, não tem mais o que modificar nessa casa, né? Então, eu acho que está na hora de fazer um conceito mais moderno, né? As casas antigamente, elas tinham muito bem delimitado ali, sala, cozinha, copa. Hoje, se você entra num apartamento moderno, é tudo integrado, né? Então, a ideia, eu acho que é basicamente essa, né? Fazer uma integração, né, de tudo, e tem algumas paredes aí que estão na hora de serem derrubadas, não tem mais o que emendar, né? Então, é essa a principal, a principal proposta. Doutora, também outra questão é sobre essa transição, né, do sistema de cobrança de impostos. Muito se fala que a reforma tributária ela começa a valer em definitivo só em 2033, ou seja, até lá a gente passaria por um processo de transição de forma gradual, né, dos nossos atuais impostos, que você já mencionou ali, e a gente acaba pagando, para esses dois novos aí que acabam, né, sendo os impostos federais e, do outro lado, os impostos estaduais e municipais. Isso é o suficiente para evitar novas turbulências econômicas e como que também as empresas devem se preparar para esse processo de transição? Tiago, será um momento bem desafiador para os empresários, para as empresas, porque essa transição, citando novamente o exemplo da grande casa sendo reformada, é só imaginar quando a gente precisa fazer uma reforma em casa, um local que a gente já está morando, né? O transtorno que é, né? Uma coisa é você reformar um imóvel vazio, outra é você reformar com as pessoas dentro. Então, basicamente, é essa a ideia, onde vai ser feito por partes, um cômodo por vez, né? Então, essa mudança gradual, nós temos aí uma previsão de que somente será feita a transição total
né, para que o IPI, ICMS, PIS, COFINS, ICS, todos saiam de cena em 2033, né? Nós temos aqui que o ponto inicial do processo de extinção dos tributos federais vigentes hoje começam a acontecer em 2027. Já os tributos de questões estaduais, que seria o subnacional IVA, eles começam a partir de 2029, com perspectiva de 4 anos, também para terminar em 2033. Né? Então, para muitos parece ser distante, né, praticamente aí 10 anos, 9, 10 anos, e para outros meio que uma perspectiva impossível. Quem realmente conhece o sistema, né, grandes empresas aí estão acreditando que até 2033 não será possível fazer efetivamente toda essa virada, né? Então, aí vai ser um desafio. E aí entra o momento da puxada de orelha dos empresários, né? Desde já tem que procurar consultoria, tem que conversar com o contador para entender se ele está a par da reforma tributária, qual a estratégia que será feita, né? Porque além da reforma tributária, a gente não pode esquecer da inteligência artificial e da tecnologia, né? Que estão vindo com tudo, dos sistemas de fiscalização, né? Então tem muita gente aí sendo notificada que achava que não seria. Então, hoje, os sistemas estão muito inteligentes, né? Então, para evitar notificação, para evitar multa, para evitar estar fazendo um recolhimento errado, né? Desde já, todo esse acompanhamento, esse checklist, esse pente fino, ele deve ser feito, né? Com antecedência, não deixa para a última hora. Doutora, a gente falou já alguma coisa sobre a questão da redistribuição dos recursos, ou seja, entre os estados, né, que hoje alguns contribuem mais e recebem menos e vice-versa. Mas também eu quero aproveitar aqui e abrir um parênteses para falar sobre esse assunto, porque como é que fica também a questão, além dos estados, a atenção entre os municípios. Por quê? Eu converso muito com os prefeitos aqui de nossa região e eles são unânimes em dizer a seguinte situação. Bom, aonde que a população mora? É na cidade, ou seja, a população cobra de quem? Do prefeito. E muitas vezes algumas obras que não são responsabilidades do município ou que o município não tem caixa para fazer. Por quê? Justamente nesse mundo de impostos que nós pagamos, quem acaba ficando com a maior fatia é o governo federal, depois os estados e, por último, os municípios. Então a reclamação dos prefeitos é essa, que deveria ser justamente fazer uma distribuição mais igualitária para os municípios. Esse seria também um ponto de tensão nessa redistribuição de recursos, aproveitando, já que a gente estava falando sobre a questão dos estados? Então, Tiago, essa questão, ela entra na situação da guerra fiscal, né? Nós conhecemos muito bem essa situação por conta de União da Vitória e Porto União, né? Para quem é de fora, são dois estados vizinhos, Santa Catarina, Paraná, né? Que são divididos aí pelo trilho do trem. Sempre que eu estou contando para alguém de onde eu sou, eu sempre tenho que contar essa história, como que é a divisão da cidade. E essa é uma questão bem relevante, Tiago, porque é um dos pontos, sim, é fortalecer a autonomia regional, né? Então, permitindo que esses municípios eles tenham uma certa liberdade, né? Para definir as suas prioridades e aplicar os seus recursos de acordo com as necessidades locais, né? Na prática, né, nós teremos que fazer uma adaptação e entender como que isso será feito, né? Como que esse repasse desses recursos será efetivamente feito de maneira mais ampla para os municípios, né? Não tem nada escrito por concreto na reforma, né? Quem tiver a curiosidade de ler ali na integralidade o projeto, né, disponível nos sites oficiais do governo, não temos nada falando com todas as letras essa questão, mas é o que se subentende. Doutora, em especial para os empresários, que eu acho que essa reforma aí, né, deve estar mexendo com a cabeça de todos eles. Na questão do chamado compliance tributário, que é aquela questão da conformidade tributária das empresas, isso pode influenciar e de que maneira que o empresariado deve se
preparar para ou então se adaptar a essas novas exigências do mercado tributário? O compliance tá muito falado, né, em todas as áreas, uma palavra chique, mas o que é compliance, né? Então, o compliance ele é um conjunto de práticas, políticas, né, que são adotadas por uma organização para garantir que ela esteja em conformidade com as leis. Então, é o que a gente conversou há pouco, né? Quando mencionamos que as empresas elas devem estar preparadas desde já, né? Então, certamente, com a reforma, independente do tamanho da empresa, né, seja o microempresário, né, que se ele trabalha só com o contador, esse cara crachá ele vai precisar ser feito. Né? Então, isso de compliance é só para grandes empresas, isso já ficou no passado. Né? Agora, com a reforma, todo mundo, né, todo mundo que tem uma empresa, independente do tamanho, né, a hora de organizar a casa é agora, né? A hora de consertar o telhado é agora, não é depois, né? Quando já está chovendo dentro. Então, é uma questão bem relevante, sim. Vale a pena conversar com escritórios que fazem esse trabalho de compliance, né? Que justamente desmistificam isso, né? E acaba trazendo algo mais aplicável para o dia a dia, né? Porque a gente simplesmente fala, o compliance tem que fazer, né, uma conferência, tem que ver se tudo está acontecendo de modo correto, modo legal, né? Mas na prática, não é só falácia, né? Realmente é algo relevante, é algo importante, que a gente começa a fazer um cara crachá do que está sendo feito, e a gente encontra muita coisa, por mais que a empresa seja correta, que o dono ali preze, olha, eu não quero problema nenhum com a receita, eu não quero problema nenhum, né, de tributação. A gente sempre acaba achando questões para consertar e o melhor ainda, né, redução de imposto. Né? Então, o trabalho, né, nessa questão do compliance envolve isso também. Né? Muitas vezes, o caminho legal acaba te proporcionando descontos também, bons descontos, né, no montante geral da empresa. Ô, Gilmara, você como entende desse assunto do direito tributário, está trabalhando aí dia após dia com o empresariado, acompanhando essa reforma, você vai fazer uma expectativa, né, após, é claro, a implementação da reforma. Como que você faz uma análise se essa reforma de fato ela vai ser benéfica, analisando todos os pontos? E mais, quais melhorias ou então quais pontos que você poderia até adicionar para que tivéssemos, né, um sistema tributário brasileiro de fato mais eficiente e mais justo? Veja bem, Thiago, eu acho que a nossa geração não teve um momento sequer que a gente viu um Brasil bem-sucedido, né? Quando a gente acha, agora vai, agora aconteceu um fato que vai, e não vai, né? Então, eu acho interessante, eu vou trazer números aqui até de uma aula que eu tive na PUC, com um dos idealizadores da reforma, que foi um deputado paranaense, que hoje é deputado federal, Luiz Carlos Rauli, que ele é economista, muito boa a colocação dele, né? E ele nos traz que os números de crescimento da economia do Brasil sempre foram baixíssimos, desde a época de Dom Pedro, sempre foram baixíssimos. Onde a gente teve ali um boom foi entre 1930 e 1980, que a nossa economia começou a crescer entre 4,6 a 6,3 por ano. Né? Então, era um crescimento, nossa, fantástico, em comparação com a Europa, com a Ásia, que estavam vivendo momentos de guerra, de transições. Né? Então, foi o momento que o Brasil realmente deu uma alavancada. Porém, após 1980, até 2011 aproximadamente, a nossa economia reduziu a 2%. Então, a gente teve uma redução drástica. E hoje, né, após 2011 até os dias atuais, é praticamente a zero. A nossa economia está rendendo zero. O nosso PIB, né, ele tem rendido. Então, assim, é algo que nos deixa pensativos e tristes, né? Porque ao pensar que o Brasil é um país com um potencial tão grande, né?
em questão de terra, de riqueza, de diversidade, né? O Brasil tem a faca e o queijo na mão, todas as condições para que isso aconteça, para essa economia dar uma guinada, né? Então, a expectativa, eu acho que não só minha, como dos empresários que estão na linha de frente, atuando, que se preocupam não somente com as empresas deles, mas também com o quinto dia útil, né, em cumprir com as folhas de pagamento, né? Então, eu acredito que o maior desejo, né, é que realmente essa reforma ela contribua de forma significativa para a economia brasileira, que a gente de fato possa falar agora vai e ir, né? Que não aconteça nenhum percalço, que não seja uma reforma para puxar o pé do empresário para trás, né? O que a gente quer é justamente isso, né? Então, o que a gente precisa é de uma reforma que realmente transforme esse potencial todo do Brasil em prosperidade, que cada tributo pago traduza cada real, né, para o povo brasileiro. Então, teremos que pagar tributos? Sim, já pagamos, né? Todos sabem da importância dos tributos. Não estamos aqui falando que não são importantes, muito pelo contrário, né? Porém, todos os entes, todos os estados, todos os municípios, eles querem o seu retorno, né? Eles querem que seja justo. Então, por isso que é muito importante nós estarmos aqui debatendo sobre isso. É muito importante que isso seja debatido pelos empresários locais, que esses empresários, né, tenham voz, que a população, né, tenha voz quanto a isso, né? Pagaremos tributos, mas queremos, né? Queremos em troca. O que teremos em troca? Então, muitas pessoas falam, o Brasil não tem a maior carga tributária, né? Dinamarca, Finlândia, a carga é muito maior. É maior, mas o retorno que eles têm também não tem nem comparação, né? É uma qualidade de vida espetacular, né? Desde do nascimento, né? Teríamos aqui inúmeras questões para citar, né? Então, eu acho que essa que é a principal questão, Tiago. O Brasil aproveitar, né, essas riquezas e transformar cada recurso em desenvolvimento para o seu próprio povo. Excelente, bom, Gilmara, tem um outro ponto aqui, claro que você faz a análise, né, da questão do direito, depois da questão da lei em si, né? Mas muito se fala que a questão da reforma tributária, ela quer manter esse espírito de isenção de impostos sobre os produtos da cesta básica, ou seja, para a pessoa mais pobre, digamos assim, não seja a médio e longo prazo, né, tendo que pagar muitas vezes mais caro. Só que, pelo que eu pude dar uma lida assim por cima, a regulamentação está prevendo uma lista menor de produtos, né, de isenção de impostos. Hoje, atualmente, são 745 alimentos que são isentos de impostos, né? E pela questão da nova reforma tributária, essa lista diminui. Ou seja, qual que é o temor? Não existe um temor de que, a médio e longo prazo, nós possamos pagar mais caro por alimentos, ou seja, ter ainda mais impostos incidentes sobre a questão de algo que mais pesa na vida do brasileiro, que é a alimentação? Certamente, Tiago. Não é algo, né, que a gente possa ainda fazer afirmação, vai acontecer, né? Como nós conversamos, nós tentamos olhar com olhos otimistas, tá? Mas essa questão que você colocou é sim motivo para debates entre tributaristas, tá? Porém, a gente fica um pouco preocupado porque quem deve debater exatamente essa questão quando afeta o prato do brasileiro é o governo, né? Então, infelizmente, tem coisas que, por mais que a gente esteja ali ativamente, né? Então, é uma situação um pouco preocupante, né? Nós esperamos que, na prática, isso tenha outra desenvoltura. Excelente. Bom, Gilmar, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, já que, além de toda essa questão que você trabalha aí dentro da tributação, também uma das suas especialidades é a questão de tributação e recuperação de tributos e gestão empresarial. E muitas vezes, conversando agora aqui, falando diretamente ao empresário, muitas vezes ele paga tantos impostos, de repente a gente até falou aqui na questão da duplicidade,
Existe como identificar se existem tributos para esse empresário recuperar? E se tem, como saber disso e como que ele faz? Qual seria o passo a passo? Tiago, perfeita a tua colocação, tá? Hoje, como que o tributarista trabalha, né? O advogado tributarista, ele trabalha em conjunto com o contador. Primeira questão. Acho bem relevante a gente estar colocando aqui, porque não existe esse preconceito, o tributarista não gosta do contador ou vice-versa, né? Porque ambos acabam fazendo um trabalho complementar que dá super certo, tá? Nós temos parcerias com diversos escritórios de contabilidade, né? Então, um acaba sendo o braço do outro. E respondendo a tua pergunta, como que a gente faz essa identificação? Muitas vezes, basta que a empresa passe uma documentação simples para nós, que autorize que nós façamos consultas com certificado digital, né? Ou apenas com CNPJ. Hoje nós temos aí vários sistemas no mercado que apenas com o CNPJ ou com o CPF nós já conseguimos consultar e identificar se essa empresa tem restituição de tributos a fazer. É claro, dependendo do segmento, é um rol de documentos, às vezes um pouco burocrático, né? Eu não tenho como citar assim exatamente, né? Mas quem tem interesse, né? Eu quero ver se a minha empresa tem direito a alguma recuperação de tributo. Basta procurar um tributarista da tua confiança, né? Alguém que trabalhe com a recuperação de créditos, né? Porque tem tributarista que atua somente no judicial, tem algumas recuperações que elas são feitas administrativamente, né? Então, basta procurar um tributarista, um contador, né, de confiança e pedir para fazer esse checklist. Então, hoje a gente tem muita gente no mercado competente que consegue dar um verdadeiro check-up, um verdadeiro raio-x diagnóstico, né? Onde a gente consegue mostrar para o empresário, olha só, tudo que a gente consegue está recuperando. Então, muitas vezes é uma surpresa, o empresário assim dá pulos de alegria, sabe? É bem gratificante quando a gente consegue estar restituindo tributos que ele nem imaginava que ele tinha direito, né? Então, é um trabalho bem interessante. Quem tem curiosidade, vale a pena sim consultar um advogado tributarista para fazer esse check-up. Por outro lado, mas não existe riscos, né, dele querer fazer essa, digamos, recuperação de possíveis créditos tributários? Vai que lá, né, a Receita acaba achando alguma coisinha ainda e ele acaba levando uma multa. Os riscos sempre existem, acredito eu, né? Mas nesse caso, vale a pena tentar? Então, Tiago, essa é uma dúvida quase que unânime quando a gente está fazendo a recuperação para os empresários. Eles ficam com medo, às vezes até quem não deve nada fica com medo de levantar alguma suspeita, né? Eu acho que a relação do contribuinte com a Receita é assim, nem quando o contribuinte não deve nada, tem um certo pavor da Receita. Então, mas não tem relação nenhuma, tá, Tiago? Hoje, ainda mais com a inteligência artificial, né, nós estamos aí entrando numa fase que que a gente fala para os empresários, para os contribuintes? Independente se você pedir a tua restituição ou não, se tem alguma coisa errada, a Receita vai identificar, né? Tanto que teve um aumento muito grande de execução fiscal, né, movida contra empresários. Então, teve um aumento realmente significativo, tá? Então, essa questão de ficar com medo de levantar outra questão é algo que deve ser deixado para trás, porque muitas vezes você está deixando de pedir uma restituição, que é um valor extremamente significativo, né? Nós temos também alguns incentivos fiscais que muitas vezes é possível solicitar, você consegue fazer um caixa, né, para a tua empresa, trabalhar com aquele valor ali em caixa é muito interessante. Acaba colocando a empresa em outros patamares. E até essa questão que você comentou é um pouco parecida, quando o empresário ele está saindo ali do Simples Nacional, ele começa a lucrar mais, ele precisa sair do Simples e ir para outro regime. E o empresário fica meio assim, não queria sair do Simples. Mas calma, é para ganhar mais, é para lucrar mais. Em outro regime, a gente consegue reformular isso, né, ao ponto de que vai ficar melhor do que no Simples. Né? Então,
A título de exemplo, né, utilizando a questão do simples e um regime superior, mas não precisa ter medo não. O ideal é sempre a gente recuperar os nossos impostos e não deixar nada para o governo, né, a gente já paga imposto o suficiente, né, então o ideal é recuperar sempre. E dá para saber que impostos são passíveis para a gente pedir uma recuperação tributária ou como a carga tributária é muito grande, não dá para mensurar assim, exatamente imposto por imposto, mas dá para ter uma ideia, que imposto que eu posso pedir uma recuperação tributária? Então, Thiago, vai variar muito de empresa para empresa, do tipo societário, né? Às vezes até a pessoa física. O que acontece, vou citar um exemplo de pessoa física, alguém que tenha mais que 2 vínculos empregatícios, né? É muito comum isso com médicos, enfermeiros, pessoal da saúde, né? Então ele acaba atuando em vários locais e acaba recolhendo a mais, sendo que o teto, o INSS tem um teto, né? Então, muitas vezes a gente acaba fazendo esse trabalho até para pessoa física, né, que seria a recuperação do tributo federal, né, o tributo que a gente paga em decorrência da Previdência. Então, quando vê ele, uma pessoa física foi acumulando, né, outro dia me chegou um caso onde há 20 anos ele estava pagando tributos a mais, a gente só consegue recuperar os últimos 5 anos. Né? Então, assim chega a dar dó, né? A gente não tem como recuperar. Passou 5 anos, não tem. Por isso a importância, né, de fazer uma consultoria, de entender, e da mesma forma nas empresas, da mesma forma. Nas empresas tem muita situação, eu costumo atuar também muito com a área da saúde, né? Então, um exemplo aí que a gente pode estar citando é a equiparação hospitalar. Tem muita clínica que está tributando 32%, quando na verdade a tributação dela é entre 8% e 12%. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma equiparação hospitalar, ou seja, aquele ambiente ele tem todas as características de um hospital. Então é literalmente fazer uma equiparação, né? Então isso se enquadra muitas vezes para clínicas de vacina, consultório odontológico. Então a gente faz literalmente um checklist. Vamos ver se você se enquadra, né? Então o que precisa? Então a gente faz um cara crachá. Enquadrou, a gente entra com o pedido. Excelente. Que legal a gente, né, saber que tem alguém aqui de União da Vitória, né, com esse vasto conhecimento e hoje já aí fazendo sucesso dentro da sua profissão a nível de Brasil, falei lá na abertura, né, hoje a doutora Gilmara Nagonhac, ela tem escritórios Joinville, São Paulo. Hoje, doutora, está em São Paulo, isso? Hoje estou falando de São Paulo. Então, como a gente vê, né, que isso é bastante importante para a gente saber, né, que o pessoal sai daqui e literalmente se dá bem na vida. Doutora, primeiramente, nossos parabéns, né, pelo seu trabalho, né, muito esclarecedora a sua entrevista. Claro que a gente vai vivenciar muito isso ao longo dessa reforma tributária. Com certeza vamos ter novas dúvidas e vamos manter contato. E, é claro, quem mora aqui na nossa região, embora a gente tenha bastante ouvintes nesse momento pela internet de vários pontos do Brasil e que queiram obter mais informações sobre essa questão de gestão voltada mais ao empresário, sobre tributação, enfim, obter mais informações, como manter contato com a doutora Gilmar Nagonhac? Quais são as suas redes sociais? Quais são os seus contatos? Como eu posso te encontrar nesse mundo digital? Perfeito, Thiago. E eu tenho que fazer uma colocação que eu tenho muitos clientes de União da Vitória, atendo muita gente. Então, como eu tenho família em União da Vitória, eu acabo mensalmente, eu estou aí, eu tenho uma relação muito boa com alguns empresários aí da cidade. E para falar conosco, Thiago, temos o e-mail, que é contato@nagurnhac.com. Tá? Temos o site também, que é www.nagunhac.com, e tem também o Instagram, tá? Tem o Instagram da advocacia, que é advocacia.nagunhac, e tem o meu pessoal também, onde eu sempre publico questões de economia, questões de novidade, tributação, um pouquinho da minha vida também, que é o gilmara.nagunhac, @gilmara.nagunhac. Qualquer dúvida, né, a gente costuma receber muita mensagem, né,
troca ideias para entender o que está acontecendo. Então é bem interessante. Qualquer dúvida, seja acadêmica ou do meio empresarial, por favor, podem fazer contato, que a gente sempre está à disposição. Gilmara, claro, se tiver mais algum ponto específico que queira ainda colocar, por gentileza, pode fazer suas considerações finais. E mais uma vez, agradecemos muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Nossos microfones estão à disposição. Claro que, como falei, no decorrer dessa reforma tributária, com certeza, nesses próximos anos, assim que elas começarem a entrar mais em vigência, dúvidas surgirão e você será aí a nossa fonte de informações para esse assunto tão importante. Gilmara, muito obrigado e os nossos microfones da Jovem Pan sempre à disposição. Tiago, foi um prazer participar dessa manhã de sábado com vocês. Sempre acompanho, tenho uma admiração enorme pelos canais de comunicação aí da cidade. É uma maneira de eu estar conectada, então eu sempre acabo fazendo alguma coisa no computador, em casa, eu ligo lá na Jovem Pan e fico ouvindo. Então acho que é muito importante. E como falamos, né, estar com a voz ativa, né? Seja jovens, o pessoal da advocacia, os empresários, né, pequenas comunidades, é sempre importante ter essa voz ativa, né? Hoje, com as redes sociais, isso já é mais possível, né? Então, qualquer questão aí que a gente vê, saiu tal coisa do governo, daqui a pouco o pessoal está ali debatendo, discutindo, e isso é muito bom, é muito legal, e só tende a trazer benefício para todos nós. Então, queria desejar a todos um ótimo sábado. Foi um prazer estar aqui com vocês, Tiago, Juliano, e ficamos à disposição para as próximas.